agora. Boa noite a todos. Eu sou Jaqueline de Macedo, sou arqueóloga, sou coordenadora da linha de pesquisa A Cidade como Artefato, Arqueologia, Paisagem e Patrimônio, do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas. E nesse ano de 2020, o nosso grupo de pesquisa, ele comemora 6 anos de atividades. Desde a origem do PH, ele vem promovendo e organizando eventos para debater a construção e o estudo da paisagem de forma integrada. A matriz do trabalho do grupo de pesquisa é a ideia da paisagem inventada e considera as dinâmicas orgânicas e inorgânicas produzidas pelo encontro entre a cultura e a natureza, implicando na materialização e na manifestação de ações de caráter híbrido sobre o ambiente. A cidade como artefato, arqueologia, paisagem, patrimônio, é uma das linhas de pesquisa do nosso grupo. E desde o início, essa linha vem buscando estudo da paisagem, partindo do olhar dos pesquisadores, dos arqueólogos do nosso grupo, e com o objetivo de ampliar o intercâmbio de ideias e também a divulgação dos resultados das pesquisas de forma a produzir conhecimento e material bibliográfico que aborde a temática arqueologia e paisagem de forma pluridisciplinar a todos que têm a paisagem como objeto de interesse. Em 2014, foi organizado o primeiro simpósio Arqueologia de Paisagens Múltiplas, e como resultado do evento, lançamos o livro do mesmo nome. No ano seguinte, foi realizado um ciclo de palestras Arqueologia, a cidade como artefato, com a participação de diversos profissionais para abordar questões sobre a pesquisa arqueológica e a preservação do patrimônio. Em 2018, a segunda edição do simpósio Arqueologia de Paisagens Múltiplas, ele foi realizado para promover a circulação de saberes entre pesquisadores das áreas de arqueologia, arquitetura, geografia, história, paisagismo, buscando aproximações conceituais pertinentes a cada uma dessas áreas, que tem a arqueologia e a paisagem como objeto de estudo. E buscando ainda identificar distintas formas de ver, ouvir e sentir o lugar. Como resultado desse segundo evento, lançamos um livro agora em 2020, com o mesmo nome do evento. E em 2020, continuamos produzindo, agora com o Fórum Rematerialização da Paisagem Arqueológica, Dimensões Concretas da Cultura, que terá 7 encontros quinzenais, e hoje estaremos iniciando o primeiro deles. Também ainda nesse ano de 2020, por mais complicado que ele venha sendo, a gente está produzindo, e vamos ter também a terceira edição do simpósio Arqueologia de Paisagens Múltiplas, com a previsão para ser realizado em novembro. E agora eu passo a palavra para a nossa colega, Cristiane, mas ainda lembrando que nós temos um site, né, do grupo Arqueologia de Paisagens Múltiplas, uma revista com o mesmo nome e um canal no YouTube, onde vocês podem estar acessando informações sobre os pesquisadores, as linhas de pesquisas, todas as informações, produção bibliográfica do grupo. Vale a pena acessar o canal e também a página do grupo. Cristiane, a palavra agora é sua. Obrigada, professora Jaqueline. Boa noite a todos os professores e professoras, boa noite aos convidados que nos assistem, nos contemplam com a sua presença. Eu vou vos apresentar um pouco do projeto Rematerialização da Paisagem, né? A perspectiva rematerialista da cultura, guarda atenção às propriedades materiais e à materialidade dos artefatos e espaços arqueológicos de produção, circulação e recepção cultural na sociedade. O objetivo do projeto de materialização de paisagens consiste em promover a interação dessas investigações e estreitar o vínculo da arqueologia com as demais ciências humanas, entre elas a geografia, a história e a arquitetura, sobre a participação da materialidade nas relações sociais. A professora Jaqueline já avisou sobre os microfones, né? Lembro também que os inscritos no site receberão um certificado mediante uma frequência de 70%.
O chat, todas as perguntas feitas pelo microfone serão feitas no final da palestra da professora Ana Cristina, e então nós pedimos que aguardem no final da palestra para as perguntas começarem e a atenção ser desviada da palestra, ok? Então, agora eu vou chamar a professora, a nossa convidada, a professora Ana Cristina Sampaio, que é arqueóloga e mestre em Memória e Patrimônio pela Unirio e MAST, Museu de Astronomia, tem ampla experiência profissional no campo de laboratório, em projetos de análise, curadoria e elaboração de catálogos, além de ser uma das pesquisadoras do Grupo Paisagens Híbridas, EBA-UFRJ, desde 2014, com o eixo temático em Arqueologia da Paisagem. Bem, professora, o espaço é todo seu, professora Ana Cristina, né? Eu lhe passo agora a palavra para a vossa apresentação. Contigo, Ana Cristina. Ok? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Agradeço aqui o convite de participação do grupo. Bom, vamos lá. Eu gostaria de falar, vou apresentar um apanhado de um trabalho que está sendo desenvolvido a partir de acervos com material arqueológico das fortalezas aqui de Santa Catarina. E a primeira parte eu vou fazer uma apresentação, quer dizer, mais teórica, e a segunda parte a gente vai passar para os slides, porque aí vocês vão poder ver com mais calma o material que vai ser falado nessa apresentação teórica, tirando dúvidas sobre o tipo de material e poder ter depois um debate, formular perguntas, ok? Então, vamos lá. As fortalezas de Santa Catarina foram e permanecem sendo objeto de estudo no campo da história, da arquitetura, patrimônio e arqueologia, resultando na produção de uma vasta bibliografia a respeito. São monumentos tombados que capturam um olhar para as edificações em si, mescladas às paisagens nas quais se inserem. E isso, ao mesmo tempo, obscurece em parte o foco sobre os vestígios materiais deixados por ser ocupantes ao longo do tempo. Nesse sentido, predomina uma percepção assimétrica, na qual a monumentalidade assume um protagonismo nas narrativas, deixando para esses vestígios um papel secundário na história dessas fortificações. A partir desta constatação, a equipe do setor de arqueologia do MARC, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, elaborou, sob a coordenação do arqueólogo Bruno Labrador, o projeto Fortalezas para Além das Muralhas, que foi contemplado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura e conta com apoio da Fundação de Amparo e Pesquisa à Extensão Universitária, FAPEL. O objetivo do projeto é justamente dar visibilidade aos acervos provenientes de escavações arqueológicas realizadas no passado em 3 fortalezas da ilha de Santa Catarina e arredores: São José da Ponta Grossa, Santa Cruz de Ayatomirim e Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba. Considera-se que tais acervos, compostos por artefatos e fragmentos, não devem ser reduzidos somente aos aspectos funcionais e cronológicos a eles atribuídos, pois guardam em si a capacidade de ultrapassar esses limites. Por essa perspectiva, nos aproximamos da arqueologia simétrica, a qual atribui à materialidade a capacidade de conter e reunir as conexões que liberam forma, bem como o seu poder de perdurar e engendrar novas configurações no espaço e no tempo. Essa abordagem teórica vem sendo aplicada ao acervo de São José da Ponta Grossa, que está em estudo, no intuito de alcançar uma relação simétrica, ou seja, de paridade, entre as dimensões materiais da paisagem com o monumento e seus vestígios arqueológicos.
O mapeamento das origens e dos processos produtivos dos seus artefatos e fragmentos conduziu uma vasta rede de relações engendradas entre humanos, coisas e diferentes especialidades geográficas, a qual contribuiu para a existência da fortaleza. Sob essa ótica, incluímos também as conexões que possibilitaram as travessias marítimas à época, considerando-se que o Oceano Atlântico Sul representava a via de comunicação das fortificações da ilha de Santa Catarina com outros oceanos e territórios geográficos, sobretudo o europeu. Por esse espaço marítimo chegavam humanos e todo o universo material necessário para atender às funções de defesa do domínio da coroa portuguesa no século XVIII. No acervo em estudo, os balins de chumbo, canhões, fragmento de armamento, pederneiras de sílex, botões e fivelas de metal conduziram para os processos envolvidos em sua produção, revelando ao mesmo tempo a fragilidade militar e econômica do colonizador. A origem inglesa desse material expôs a dependência de Portugal em relação a outro poder soberano para viabilizar seus instrumentos de conquista e defesa de suas possessões ultramar. Se, por um lado, temos essa materialidade direcionando para configurações sociais de poder entre dois territórios geográficos, por outro, ela ramifica para outras redes organizadas para sua produção. Seguindo, por exemplo, essas ramificações, alcançamos as jazidas de sílex na Inglaterra ou na França, cuja exploração envolve desde conhecimentos de geologia, técnicas de extração e transporte, até um segmento social de trabalhadores especializados na produção de pederneiras. O mesmo ocorre com a fabricação de armas e uniformes militares, descortinando um complexo sistema engendrado para sustentar uma cultura e poderio bélico de uma Inglaterra que buscava a soberania econômica e política no cenário europeu. Essa materialidade, originada em contextos tão longínquos, impregna a essência da fortaleza, pois por meio de sua, digamos, aquisição por parte de outra esfera social, a coroa portuguesa, foi possível configurá-la como um instrumento de domínio sobre um território conquistado. Tal configuração também abarca as redes que se organizaram para gerar uma cultura material própria em Portugal. Continuando por esse viés, cerâmicas e faianças destinadas aos utensílios do cotidiano doméstico conduzem às produções das oficinas oleiras de Lisboa e Coimbra. Refletem uma austeridade para segmentos sociais menos abastados do mercado consumidor interno, Portugal, bem como a transposição desse aspecto frugal para o ambiente de São José da Ponta Grossa. As fontes documentais exibem as frequentes queixas de dificuldades no cotidiano da fortaleza, atingido tanto pela falta de tropas e pagamentos, quanto pela carência de recursos materiais. A ausência de tropas permanentes levou ao recrutamento dos habitantes locais, que não tinham vínculos com a vida militar e com a disciplina militar, como os açorianos, que foram trazidos pelo governador Silva Paz, cujo governo foi de 1739 a 1749, os índios Guarani e os escravos afro-brasileiros. Todos participaram também da construção das fortalezas. Apesar dessa solução local, e esporadicamente era complementada com soldados vindos de outros regimentos da colônia, a precariedade de provisões materiais por parte do reino contribuiu para que esses grupos sociais elaborassem seus próprios recursos para suprir as demandas cotidianas. Cerâmicas manualmente produzidas e fragmentos de objetos utilitários retrabalhados para exercerem outras funções indicam formas de suprir essas faltas e igualmente corroboram a capacidade da materialidade de agenciar novas conexões entre matéria e humanos
conforme observa a arqueologia simétrica. Neste caso, cacos de vasilhame, de cerâmica e de faiança foram reconfigurados em peças de jogo e possivelmente uma roda de fuso de fiar. De um fragmento de garrafa de vidro foi produzido um instrumento que pudesse cortar ou raspar. O mesmo processo se verifica em artefatos de sílex com morfologia diferenciada, destoando tipologicamente de pederneiras e lascas amorfas, que eram utilizadas também como acendedores de fogareiros domésticos. Todavia, dentro deste contexto fortificado e precário, compartilhado por grupos sociais com origens tão distintas, uma associação entre tais artefatos e identidades culturais específicas permanece ainda no campo da subjetividade, podendo não corresponder a uma realidade passada. Certamente existia um conceito de hierarquia militar, como indicam as disposições espaciais da fortaleza, separando aqueles destinados à posição de comando daqueles que deviam obediência. Diante de um cotidiano marcado pelos interesses por parte da coroa portuguesa e instâncias administrativas da colônia, essa hierarquia pode não ter sido vivenciada rigorosamente e ter sido mais fluida. Tal possibilidade encontra eco durante o episódio da invasão e conquista da ilha de Santa Catarina pelos espanhóis no ano de 1777. Foi uma conquista realizada sem qualquer resistência, como foi o caso da Fortaleza São José de Ponta Grossa, onde, diante de uma situação extrema, uma armada espanhola inteira cercando Florianópolis, capitão e tropas desertaram, dissolvendo relações de comando e obediência. Esse evento histórico proporcionou diversas críticas sobre a eficácia das fortalezas enquanto um sistema defensivo, agravando a tendência ao abandono no início do século XIX. No ano de 1808, por exemplo, um relato do navegador e oficial da Marinha Russa, Vasily Golovnin, descreveu os soldados da fortaleza quase todos descalços e mal fardados, com o armamento todo enferrujado. No caso de São José da Ponta Grossa, o estado de ruína já se encontrava presente por volta de meados do século XIX, tendo permanecido deste modo até o ano de 1976. Por ação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, teve início, então, os primeiros procedimentos de limpeza e consolidação, e entre as décadas de 1980 e 90, ocorreram as primeiras restaurações arquitetônicas acompanhadas de pesquisas arqueológicas. Tais ações refletiram uma atribuição de valor às fortificações enquanto paisagem cultural e patrimônio, apropriando e atualizando a presença dessa materialidade enquanto monumentos a serem preservados, reforçando uma visão assimétrica sobre as edificações. Todavia, processos similares de apropriação e atualização também ocorreram ao longo da trajetória temporal dessa paisagem fortificada, cuja percepção era influenciada de acordo com o contexto cultural e social de seus observadores. Para a coroa portuguesa, tratava-se de um instrumento para demarcar a propriedade de um território e um recurso cenográfico, projetando uma potência governamental e bélica que correspondia mais a uma esfera virtual do que à própria realidade do reino, conforme o material vem demonstrando. Pela ótica da arqueologia simétrica, no entanto, a sua concepção e incorporação física foi gerada por uma complexa rede, atravessando diferentes espaços geográficos e sociais, organizada por um sistema bélico de expansão e dominação territorial que permeava o continente europeu nos séculos XVIII e XIX. Portanto, dentro deste conceito, a fortaleza, os vestígios arqueológicos fragmentados e a paisagem não devem ser dissociados, pois formam um todo que escapam às limitações cronológicas e espaciais
e de identidade de uma cultura única. Ao contrário, a imagem que vem à tona é exatamente de uma paisagem híbrida. Toda essa materialidade conduz a uma simultaneidade de tempos múltiplos, gerados exatamente pelas aglomerações desses processos descritos, conduzidos entre humanos e matérias, e os quais continuam ainda em latência, possibilitando novas configurações e conexões. As fortalezas estão sofrendo um novo processo de restauração, adequação e debate sobre os seus usos atualmente. Bom, agora eu vou passar para os slides para vocês poderem ver sobre o material que eu estou falando, tirarem dúvidas quanto às nomenclaturas utilizadas e fazerem as perguntas que vocês pretendem. Tá dando para ver? Ok. Ok? Vamos Perfeito. lá. Ok, vamos lá. Bom, essa é a capa de abertura mostrando exatamente a muralha da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, a vista, né, alcança lá de frente para o mar, quer dizer, causando essa visibilidade e uma visão também estratégica para o horizonte. Isso aqui é para situar Santa Catarina, né? A Florianópolis, que está aqui, a ilha de Santa Catarina, dentro de um mapa e entender também a importância. Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina era, por questões, pela sua própria paisagem, extremamente propícia por enseadas em que você podia ancorar, se proteger de tempestades, recuperar navios, fazer reparos nos navios, fazer a aguada, trazer provimentos, alimentação, madeira, porque era extremamente exuberante em termos de natureza, né, com alimentação e com água potável. E ela representava, por conta disso, na verdade, o local mais útil entre o Rio de Janeiro e a região aqui do Prata, sobretudo a colônia de Sacramento, porque todo o restante do litoral era extremamente inóspito para você conseguir fazer uma atracação e recuperar provimentos. E a questão toda, na verdade, além de ela ser um ponto de ligação, de navegação para essa parte da região do Prata, ela também era um ponto de apoio para quem pretendia navegar adiante pelo Atlântico, em direção ao continente europeu. Então, ela era um ponto estratégico e logístico nessa região, por isso que assumiu essa importância, foi visitada, sempre tem relatos de visitação por navios piratas, tem vários naufrágios de navios estrangeiros, ingleses, espanhóis, por conta disso. E a questão da invasão espanhola foi exatamente a disputa que envolveu Portugal e Espanha sobre a posse da colônia de Sacramento e a região latina, e que Portugal fundou a colônia de Sacramento, mas estava dentro do que seria território espanhol, e em função dessa disputa acabou gerando todo o processo feito pela invasão espanhola, e que realmente não tinha, em termos numéricos e de poderio bélico, não tinha como fazer uma defesa da ilha. Aqui mostrando
o sistema defensivo que foi criado no governo do Silva Paz, que foi o governador. Aqui a área, a Bahia Norte, então seria protegida, a entrada deveria ser protegida pela Fortaleza de São José da Ponta Grossa, Ayatomirim, que fica numa ilha, Ratones também. Aqui seria uma outra fortaleza, que é o Forte Santana de Estreito, e a Fortaleza Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, defendendo a entrada pelo sul da ilha, na Barra Sul. Esse sistema defensivo, teoricamente, acabou não funcionando, não só em função da dificuldade de você conseguir proteger uma ilha com tantas entradas e baías, mas exatamente pela falta de uma estrutura militar mais condizente e reforçada para dar conta. Só as fortalezas, não havia condição de você evitar, por exemplo, o que aconteceu, que foi a invasão espanhola. Aqui a vista da viagem que o George Anson, que foi almirante da Marinha Real inglesa, ele fez uma viagem ao redor do mundo e fez uma parada na ilha de Santa Catarina. Essa é a frota dele, mostrando toda a relação, a importância do mar, o mar como a via de comunicação, de invasão, de relações e de conhecimento. Visão da fortaleza, a casa do comandante, uma guarita de vigia, dando ideia da dimensão material dessa fortaleza, a beleza dela realmente captura o olhar, ela surge, ela se destaca na paisagem. Aqui uma outra visão, as muralhas, as rampas de acesso, aqui a casa do comandante, a capela, o quartel das tropas fica separado, mas aqui embaixo, realmente é a primeira coisa que se pensa, né? Essa visibilidade toda dominando o cenário. Outra visão, com terra plena dos canhões, voltados para o mar, aqui já mais para dentro da Bahia, você tem de um lado a visão do horizonte, e desse lado para cá, já entrando na Bahia, para o lado de cá que ficaria a ilha de Ratones e Ayatomirim, as outras duas fortalezas, e a bateria de canhões já desfalcada, quer dizer, são canhões de ferro fundidos, e a princípio seriam 31 canhões, 26 de ferro fundido e 5 canhões de bronze, que não acredito não estejam mais presentes. Até pelo estado de ruína da fortaleza, muita coisa deve ter sido tirada. O canhão, detalhe do canhão de ferro, com o emblema da Rosa dos Tudors, que foi feito durante o reinado, né? Foi o último a usar esse emblema, foi o reinado da Rainha Anne. E para os canhões de ferro, esse emblema simples, isso aqui o emblema é mais simples do que esse que está sendo mostrado aqui, é só para ter uma ideia de como é que era. E esse emblema aqui simples foi utilizado nos canhões de ferro fundido até 1726. E aqui a ideia do canhão ser anterior, bem anterior à construção da fortaleza, traz a questão da multiplicidade de tempos, né? Todos eles presentes em uma simultaneidade. Os balins de chumbo, produzidos na Inglaterra, eram produzidos usando moldes para diferentes calibres, atendendo a diferentes tipos de armas. Geralmente, esses todos estão vinculados às armas produzidas na Inglaterra, que foram compradas pelo exército português, porque Portugal não tinha
condições financeiras e materiais para produzir em larga escala armamento. Ele tinha armeiros, bons armeiros, mas boas armas eram feitas sob encomenda. Para atender a uma questão de guerra, Portugal não tinha a menor condição e era extremamente dependente da Inglaterra. E no final do século XVIII, início do século XIX, com as guerras napoleônicas, o exército inglês supriu o exército português, formou o exército português, e a questão de dependência nem foi só material, foi uma questão também de hierarquia militar. Você teve comandantes oficiais ingleses nas posições de comando, organizando todo o processo militar e as hierarquias do exército português. Então, aqui são as balas, os vários tipos diferentes, de vários calibres. A arma comumente utilizada, que é a Brown Bess, que é essa daqui, com o feixe de pederneira. E as pederneiras? Você tem o funcionamento, como elas se encaixavam. Você tem núcleo de pederneira, lascas amorfas e fragmentos quebrados. O original, as inglesas, sobretudo, eram mais quadradas, e as mais escuras são atribuídas a produções inglesas, né? A França dominou primeiro, começou a produzir já desde o início do século XVIII, e no final do século XVIII a Inglaterra passa a adotar essa tecnologia e começa a sua produção em massa, e que entra pelo século XIX e se torna um grande produtor de pederneiras. Eu volto a afirmar, quer dizer, eram os que supriam os outros mercados. Portugal produzia, eventualmente, mas em quantidade menor. A Espanha também tinha produção, mas sempre em quantidades inferiores e que não atendiam a toda uma estrutura militar que vinha se formando desde o final do século XVIII e toda a questão política e de conquista e dominação de vários territórios e disputas na Europa. Aqui o detalhe, né, como funciona. Isso daqui, esse cão, ele na hora que se aciona o gatilho, ele desce batendo nessa chapa de fricção. Aqui embaixo é um reservatório de pólvora, a faísca e fagulha desce por aqui e promove o disparo. Em Portugal, isso só foi modificado a partir de 1852. Então, até lá, mais ou menos, você teve as pederneiras em uso e sendo encomendadas também pelo Brasil na época de Império. Você tem a ideia das ações, transações e as redes envolvidas na produção de toda esse universo bélico, né? As oficinas de manufatura de pederneira na Inglaterra no século XIX, e mais ou menos a quantidade de pederneiras produzidas numa jornada de 12 horas de trabalho, os trabalhadores especializados, uma condição de trabalho extremamente precária, com relatos de muitos problemas de saúde, porque quebrar, formava um pó, esse pó de sílex ficava suspenso e era aspirado, e mostrando também todo um outro lado dessa questão bélica, desse universo bélico da Inglaterra, que é a produção de armas, pederneiras, armamento, balins, canhões. Tudo isso foi praticamente fomentando, na verdade, a Revolução Industrial. Foi um início de uma organização em que você começa a ter etapas de trabalho separadas e organizadas em oficinas, a produção de armas, a venda dessa produção de armas, gerando um poder econômico,
trazendo e fomentando e impulsionando todo o cenário que viria da Revolução Industrial Inglesa. Novamente, a gente mostrando a dependência de Portugal e a questão dos altos oficiais ingleses dominando o exército, a fivela que foi encontrada de um cinto de sabre, que carregava o sabre do fardamento oficial, em São José, e a comparação dela nos levando até Lancaster, na Inglaterra, e pertinente a um alto oficial britânico. Essa fivela, ela foi fazer parte de um conjunto de ideal de moda e de fardamento, e que permaneceu até mais ou menos o início do século XIX. Também os uniformes utilizados pelas tropas portuguesas no final do século XVIII e XIX foram produzidos pelos ingleses, foi tudo importado da Inglaterra. E aqui nós temos também exemplos de um botão com marcado London, que indica o local de fabricação. Exemplo de um oficial português, mostrando a data de 1817, mostrando o mesmo padrão, né, um pouco mais arredondado, um pouco mais diversificado, mas com o mesmo símbolo do leão, também num fardamento oficial. E aqui são, ainda dentro do conceito dessa transposição de um universo de moda que veio parar na Fortaleza, vinculando a Fortaleza, portanto, a esse espaço geográfico e cultural completamente exterior a ela, né? São as fivelas de Sapato, são de São José da Ponta Grossa, que foram encontradas, mostrando os detalhes, vestimenta, são nobres, ingleses, e para não ficar só nos ingleses, nós temos o Marquês de Pombal, mostrando também, dentro do mesmo período, a utilização desses adornos, e fivelas também, como pode notar, menores eram utilizadas para essas calças curtas. Bom, mais uma visão, feita também uma gravura a partir da viagem também ao redor do mundo do almirante da Marinha Francesa, comandante Lapérouse, mostrando o centro, né, da vila de Desterro e o ancoradouro da vila. Aqui seria a matriz, uma pouquíssima ocupação, a maior parte da ocupação feita junto à linha do mar, as montanhas, pouco contato, quer dizer, geralmente era feito da fortaleza até o centro aqui da vila, era mais provável que fosse feito por barco, dada a vegetação e a exuberância e dificuldade de caminhos, mostrando uma diversidade também dos seus ocupantes. E aqui, no círculo branco, a data em torno de 1762, 90, tem uma linha, não estou conseguindo ver direito. 1762, mais ou menos. 92. E embaixo, 92, porque tem uma barra no meu computador que está cobrindo aqui. Mas a gravura é anterior um pouco, porque isso aí deve ter sido o período de publicação no livro e lançamento desse livro no mercado. Mas, enfim, tem um detalhe desse que está aqui nesse círculo branco, a próxima mostra exatamente a diferença, né? O soldado que está descalço, sem as calças, em comparação com o uniforme de um fuzileiro
português vestido, reforçando o que tinha sido dito pelo viajante russo, né, o almirante russo, falando dos soldados descalços, isso em 1808, mas a gravura é anterior, então demonstrando exatamente esse abandono, essa falta de rigidez de uma disciplina militar que não havia, gerando novas configurações sociais. Aqui o material português, vinculando a cultura portuguesa, a produção portuguesa da oleira, né? São louças consideradas cotidianas, simples, sem grandes elaborações, utilizadas por poucos, porque não é tanto assim, não foi encontrado tanto fragmentos e em termos quantitativos falando, e quase todas elas dentro desse processo mais simples que foi adotado a partir de meados do século XVIII em Portugal. Você teve um grande período de produção bastante elaborado e depois isso também cai conforme vai entrando o período todo de Revolução Industrial e começam a entrar outras louças inglesas e francesas no mercado português, e Portugal vai tentar se adequar a esse novo gosto também. E essas faianças acabam permanecendo para uma camada menos abastada e para um cotidiano vinculados a conventos, monastérios e também fortificações e outras instâncias de menor poder aquisitivo. A cerâmica produzida localmente, uma cerâmica que não utilizou torno de produção, e sim manual, vários vasilhames, fragmentos de vasilhames com decorações incisas diferentes das produções europeias, levando a pensar e a relacionar com a produção aqui, ainda em estudo, com outros sítios, para poder ter um pouco mais de fundamento antes de atribuir a algum tipo de grupo distinto nessa produção. O pedaço que seria uma possível roda de fuso, produzida a partir de uma faiança portuguesa, diferente das peças de jogos, né, que são totalmente arredondadas e mais inteiriças. Essa já tem uma diferenciação, orifício aqui, e peças similares a essa roda de fuso estão sendo encontradas em sítios históricos na Argentina, feitas a partir de faiança espanhola e também portuguesa, e lá recebem a denominação de torteiros. E aqui as peças de jogo também foram verificadas em áreas fortificadas nos Açores e na Ilha da Madeira. E, geralmente, a ideia que se tem é que os tabuleiros para colocar as peças eram desenhados no próprio chão. As pederneiras, a preta e a segunda aqui mais clara, que as sílex foram retrabalhadas, modificando a forma original para atender a outra função, e o fragmento de bojo de garrafa de vidro, vidro espesso, escuro, que trazia vinho ou outro tipo de bebida de fora, quer dizer, não é um vidro produzido aqui, e que foi trabalhado para você ter uma espécie de um serrilhado, aqui dá para ver melhor, com pequenos lascamentos coxoidais, e aqui também atrás ele também repete o mesmo desenho. Paralelos desse tipo de material
tem sido registrado em áreas de plantations nos Estados Unidos. Na Louisiana, existem alguns trabalhos falando sobre a utilização de fragmentos de vidro importados ingleses de garrafa que foram utilizados a partir de lascas, muitas inclusive sem sequer terem tido algum tipo de trabalho. Seriam, na verdade, como o pesquisador que fez esse trabalho, ele chama de lascas prêt-à-porter, porque você usa e é um instrumento de ocasião para quem não tinha acesso a outros instrumentos já prontos e sofisticados. Por fim, finalizando, uma breve apresentação, o trabalho ainda está em curso, as pesquisas do material continuam em curso, mas exatamente para passar a ideia, né? Quer dizer, acho que a frase do Heisenberg coloca muito claro isso, né? Então, você tem a muralha da fortaleza e todo esse material vinculado a ela, mostrando que ele impregna a fortaleza e sem a presença desse material, você, na verdade, não teria praticamente uma fortaleza funcionando e que ela é dependente de tudo e está tudo intricado, se sobrepondo em diferentes tempos e quando você vai trabalhar, todos esses tempos vêm à tona, e que é assim que a gente também deve olhar a paisagem. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, professora Ana, Cristiane. Bem, agora as perguntas, né, Cristiane? Sim, as perguntas agora, por favor. Haviam feito uma pergunta, o que era uma roda de fuso? Roda de fuso? Teria que te mostrar o... Pois é, eu devia ter pego, esqueci de pegar. A roda era fuso de fiar. Você tinha a roda, você tinha uma espécie de é como se fosse um palito, que é o fuso, e você encaixava naquele buraco a roda de fuso era para que esse fuso permanecesse, digamos, reto e estável para você poder enrodilhar o fio. Então, essa é uma das aplicações de roda de fuso. Na verdade, você colocava o fuso, você apoiava o fuso sobre uma superfície e a roda encaixava no orifício e ia girando para poder enrolar e fazer um novelo. A outra pergunta é possível saber a composição dos vidros, professora? Pergunta da Marília Pinto. Possível saber, desculpa... A composição dos vidros? Olha, sim, você tem que fazer um trabalho de análise química, né? A gente ainda não chegou nessa parte. A maioria dos vidros são de garrafas bem escuras, um verde escuro, que são os vidros mais antigos. Eles são conhecidos como black glass na Inglaterra e nos Estados Unidos em sítios históricos. São extremamente espessos, geralmente a parte mais propícia para você trabalhar eles é a parte da base do fundo. Eram vidros destinados a vinho, de garrafas de vinho, traziam vinho ou português ou vinho inglês, e tem outro tipo que também era com a base quadrada, que trazia gin, garrafa de gin, que era muito utilizado e que era o case gin bottle, né, que vinham em caixas. Então, você tem mais ou menos, a partir dessas descrições, você tem um processo como datar esse material, sabendo que ele teve uma procedência
foi utilizado e depois foi reconfigurado. E a questão da composição dos vidros realmente só com um trabalho químico, né? Você ter um trabalho de laboratório em cima disso. Eu vou fazer uma fala aqui, né? Eu acho importante essa apresentação da Ana para lembrar a gente, ter consciência de que essa materialidade ela está presente no mundo e ela afeta intensamente o nosso estar dentro do mundo, o nosso cotidiano, né? E nesse sentido, eu lembro da fala do Olsen, quando ele diz que a habilidade da matéria está em conter, em reunir, em perdurar, remetendo a qualidade no tempo e no espaço, e representa o nó ideal para receber e distribuir as conexões que formam uma rede, que é essa rede intrincada que foi constituída na Fortaleza, né? Ela não está presa apenas na ilha de Santa Catarina, ela se estende por um universo muito maior que transpassa as fronteiras do próprio Brasil. Sim, ela revela, quer dizer, através do material, te revela também uma outra configuração, digamos, histórica, né? Você tem um discurso da presença portuguesa dominando, e você começa a entender que não é bem assim, a partir dessa materialidade, e o quanto essa presença portuguesa se beneficiou desse cenário, digamos assim, internacional, né? Quer dizer, mostrando uma profunda dependência de uma Inglaterra. Os trabalhos, você tem trabalhos históricos na área, no campo da história, falando exatamente essa questão sobre Portugal. Os tratados, existiam tratados de comércio com Portugal, mas Portugal completamente dependente, ela não era foi o último dos países a entrar na Revolução Industrial, na verdade, praticamente tinha que importar todos os seus produtos, e aí todo um jogo de poder, né, que não fica muitas vezes claro nos livros de história comuns. O material vai te revelando como é que, na verdade, as coisas aconteceram, né? E de fato, a preocupação com a ilha de Santa Catarina ficou muito aquém. Você constrói, você tem as fortalezas, elas foram abordadas por outras perspectivas de teoria arqueológica pós-processualista, como um super artefato, como um discurso de poder, analisou-se a espacialidade delas, foi visto como um capital simbólico. Todas são válidas e existe realmente a intenção. Você constrói as fortalezas, elas se destacam na paisagem, no cenário, mas, ao mesmo tempo, quando você começa a ver esse material e a mexer nesse material, você vê que era um recurso cenográfico, um marco, o território é meu, só que, na verdade, esse território não foi cuidado, né? Não existe, você pode construir 10 fortalezas, se você não tem uma logística militar, você está numa ilha com várias enseadas passíveis de você ancorar, inclusive sem ser visto, porque você tem toda a vegetação ainda cobrindo a ilha e uma vegetação densa, né? Os exploradores e viajantes falando de bichos peçonhentos, bastante habitado por animais, a dificuldade de atingir caminhos. Então, as áreas mais seguras eram exatamente as praias, as áreas de praias. E se você não tem, você pode ter uma fortaleza, pode ter não sei quantos canhões, mas se você não tem um efetivo militar, uma logística de você, o mar era onde você chegava, o mar era ao mesmo tempo a sua via de acesso e comunicação, mas também havia onde era o seu calcanhar de Aquiles. Então você teria que ter uma frota, né, constante, baseada no mar, para dar o apoio às fortalezas, e na verdade as grandes batalhas e conquistas ainda eram feitas
desse período entre navios. O espaço bélico era no mar. Era a partir dali que você impedia que se chegasse e tomasse a terra firme. E, no caso, você, com fortalezas mal abastecidas, com pouquíssima tropa, grande parte dessa tropa para preencher as necessidades foi através de um recrutamento da população local, dos casais açorianos que eram agricultores, né, de escravos e, eventualmente, índios. Nenhum deles, digamos, acostumados ou vivenciando uma disciplina e táticas militares. Então, a ideia, a gravura do soldado descalço conversando com uma negra, né, como a gente viu, não existia, de fato, por todos esses aspectos, né, uma ideia e uma consciência de que aquilo era uma organização militar, que se vivia uma vida militar. Então, por muito tempo, era realmente como se fosse uma cenografia. E a coisa ficou séria quando entrou, digamos assim, a Armada Espanhola, que era mais ou menos, Florianópolis amanheceu com uma frota, né, de 6 buques, cada um com 70 canhões, mais fragatas, mais outros tipos de embarcação, e um contingente de mais ou menos 9 mil homens. E o contingente da ilha era em torno de 4 mil. E quando Dom Cevallos, que desembarcou, ele desembarcou pela praia, foi caminhando pela praia e tomou a fortaleza de São José da Ponta Grossa. Quando ele chegou, a fortaleza estava vazia, porque todo mundo, a população inteira, fugiu. Então, você também não tinha esse senso, né, de defesa. Eu acredito que, na verdade, ficou uma coisa como se eu tenho esse território, mas eu não tenho capacidade de manter esse território, e deslocar as forças para cidades e áreas de Portugal que tinham maior interesse, como a Colônia de Sacramento, que era uma delas, né, por questões de acesso à região do Prata, de riquezas minerais e tudo. Então, eu acho que o material é exatamente isso. Você está trabalhando com um acervo, com material arqueológico, você está indo além de um processo de curadoria, você está dando um sentido e trazendo as conexões que esse material te leva e te conduz a vários cenários, várias perspectivas, e que todas elas estão juntas, todas elas se unem, e diferentes tempos e diferentes espaços, e todos fazem parte da história dessas fortalezas. Sim. Professora, o professor Rubens colocou 2 perguntas aqui super instigantes, mas eu gostaria de fazer uma antes, se possível. Porque na verdade, eu acho que uma das questões do Rubens já foi até meio que respondida. Respondida. Verdade, é verdade. Mas faz a sua, Cristiane. Faz a sua e depois a outra do Rubens. Aí eu passo para o professor Rubens. Porque vendo a sua apresentação, que me instigou bastante a refletir aqui sobre vários aspectos da questão da rematerialização da arqueologia, né? Porque a arqueologia, o fazer arqueológico, tem um pensar arqueológico, né? Sobretudo. E esse pensar, ele é fundado numa materialidade, ou seja, a arqueologia, ela parte do conhecimento sobre o mundo e sobre as relações sociais e culturais a partir da matéria. Então, é muito interessante porque, vendo a sua exposição, você colocou 2 tipos de materialidade que são, na verdade, do meu ponto de vista, contraditórias, né? Contrastantes, na verdade. A primeira da própria fortaleza. Está me ouvindo bem, professora? Estou. Tá? Eu vou aumentar um pouco o som aqui. Melhor agora?
Melhorou? Tá. O som? Melhorou. Primeiro da monumentalidade da fortaleza, que é magnífica, né? Ela dentro da paisagem. Ela tem dois eixos, que é um horizontal, que te dá uma impressão de monumentalidade, e um outro eixo vertical, né? Apresentando um outro plano para quem vê de dentro e também para quem vê de fora, né? Sobre o aspecto da arqueologia da paisagem. E o outro, em contraste, são os pequenos artefatos que foram encontrados dentro da fortaleza, que são parcos, né? Poucos artefatos para dentro de uma fortaleza, expressando o quanto aquelas relações sociais não só eram dependentes, ou seja, toda uma rede de uma geopolítica, né, envolvendo essas relações, como eram totalmente dependentes, inclusive financeiramente, porque aproveitando e reaproveitando materiais, né? Então, a contradição entre a monumentalidade dessa fortaleza com os materiais muito pobres, entre aspas, no sentido de materiais que estão sendo reaproveitados para funções e usos diferentes daquele primeiro que foi, em princípio, destinado. E, na verdade, o material não nos engana, né? Mas, através da materialidade, ela consegue anunciar, né, para além dos textos escritos, para além dos mapas, ou para além das imagens que podem, apesar de uma projeção da realidade, ela pode ter uma falsificação, né? Mas a materialidade não. Então, acho que esse aspecto dessa possibilidade de reconsiderar a importância da materialidade dentro dos estudos arqueológicos, acho que veio nos trazer isso, né? A arqueologia, quer dizer, a materialidade somos nós, né? O que nós fazemos com a materialidade que habita o mundo junto conosco, né? Quando a gente fala de uma perspectiva simétrica, não pender para um lado ou para um outro, quer dizer, também não é só o monumento ou só o fragmento, você dar uma paridade, né? Você dar uma correspondência, né? Porque você tem o grande e o pequeno e todos eles se unem. E você tem você tem a questão humana, também não é jogar o humano, dizer tudo é material e tudo é humano, não é isso. Você não está dando, é você tirar o foco e a primazia de que tudo que foi produzido no mundo material é uma primazia do humano, né? Do pensamento humano. Existe o pensamento humano atuando, mas existe também o material atuando sobre o pensamento humano, né? Então, você tem, como você falou, a ideia de que essa materialidade está aí, ela não acaba, né? A gente acaba, a materialidade não acaba. Então, ela sobrevive, e sobrevive aos tempos. E conforme ela vai sobrevivendo aos tempos, ela continua sempre num processo de latência, de um vir a ser, de como que ela vai ser apropriada. No caso das fortalezas, quer dizer, toda essa monumentalidade, esse impacto visual, né, ela foi para as ruínas, ela virou ruínas. Elas foram abandonadas. O episódio espanhol da invasão deve ter piorado a situação de uma coisa que já não era vista, como você viu, pelo soldado descalço, o pouco material, um abandono, as queixas e tudo. Os grupos que estavam dentro dessa fortaleza criaram uma configuração própria e a sua própria materialidade, né? Então, a questão é que acho que quando entra essa invasão, e os espanhóis ficaram 1 ano em Santa Catarina, né, na ilha, e você, após isso, tem uma retomada e questões políticas e aumento de uma população, mas as fortalezas foram sendo abandonadas. Elas não funcionaram, a manutenção delas era
extremamente difícil e cara, porque dependia de não só um poder econômico, mas de pessoas para terem a manutenção, darem essa manutenção. O sistema militar muda, vai mudando ao longo do tempo, e elas foram ficando. E as ruínas, eu imagino que muito pouca parte dessa pouca materialidade também tenha sido em função de que, em período de ruína e abandono, elas devem ter sido saqueadas. Curiosos, população, a ideia, né, que fica no imaginário de ter tesouros escondidos dentro da fortaleza, armas, né, totalmente abandonadas, caindo a esmo, ninguém controlando. Eu acredito que muita coisa deva ter sido retirada nesses processos todos. E essas ruínas, só que as ruínas continuaram, e as ruínas continuaram emanando, né, a presença delas na paisagem e afetando os que estavam ao redor, afetando quem via, e a ponto de que alguma coisa, o que você faz com essa materialidade que sobrevive? E o agenciamento que essas ruínas fizeram foi exatamente essa apropriação através de uma ideia de memória, patrimônio e de restauro arquitetônico e monumento a ser preservado, já dentro de um contexto. Tem o contexto ideológico, mas ele partiu de uma presença material que está ali, na paisagem. Então, é um jogo, na verdade, de paridade. Você não tem a predominância de uma coisa sobre a outra, né? Em vários pontos você produz um material, quer dizer, tem a ideia humana produzindo aquele material para um determinado fim, só que chega um ponto que o próprio material começa a produzir e a gerar novas formas de ser utilizado, de conexões, né? Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente se coloca nisso é a invenção do microscópio e o telescópio, que coloca o ser humano, né, numa outra dimensão. Anterior à existência desses dois, você tem o ser humano no centro. A partir do momento que você descobre que existe um mundo microscópico e um mundo macroscópico fenomenal fora do seu alcance, as ideias, concepções de cultura e de existência humana também se modificam. E por aí vai, quer dizer, a história do canhão, os canhões que também sofreram, que envolvem uma rede imensa de trabalhadores e de processos entre matéria, fundição, a forja, cerâmica para fazer o molde do canhão, os conhecimentos necessários para você ter todo o processo de como funciona o canhão, fabricação de pólvora, e toda uma questão, quer dizer, o peso dos canhões, até então, os primeiros canhões eram feitos em bronze, que era profundamente caro. Quando se descobre a produção que é possível fazer os canhões em moldes com ferro fundido, que barateia, né, você consegue aumentar o número de produção, o processo todo produtivo. E, ao mesmo tempo que você faz isso com os canhões, você começa a modificar os canhões, você vai ter que começar a modificar os navios que carregavam os canhões, por causa de peso, por causa das escotilhas para colocar os canhões. Então, as coisas vão entrando sempre numa eterna conexão dentro de um universo que, no caso, é um universo de bélico e de poder, é uma disputa de poder. E aí é que entra essa relação, você tem o monumental, mas sem o fragmento você não consegue chegar ao monumental, entendeu? O professor Rubens colocou uma pergunta, né? Eu acho que a primeira, acho que a professora já respondeu. A segunda
Sua fala fez alguns pontos de inflexão que utilizaram das trajetórias históricas para desenhar o pano de fundo do material que você encontrou em contato para estudar as fortalezas. Esse é um fator essencial para a construção de narrativas dos estudos de arqueologia, ou somente o artefato em si traz nele as informações essenciais para responder os questionamentos da arqueologia? Olha, eu acho que depende do contexto. Você, na pré-história, que você não tem as fontes documentais, é o material, o contexto arqueológico que vai te dar o pano de fundo, digamos assim, que ele se refere. Quando você está trabalhando com arqueologia histórica, né, em que você tem uma historiografia, né? Você tem a história e as documentações históricas, é válido e você tem que usar também como uma fonte de informação, porque no sentido até para poder fazer uma comparação. Se aquela fonte de informação, se a iconografia da época condiz com o que você está vendo na materialidade que você está estudando. Quer dizer, eu acho que, na verdade, do caso dos relatos dos viajantes falando e das gravuras, falando dos soldados descalços com as armas enferrujadas, você consegue, na verdade, corroborar o que você está vendo na materialidade tão, digamos, empobrecida, né? Tão diferenciada. Eu acho que cabe a cada um, quer dizer, acho que cada profissional e pesquisador, dependendo do seu objeto de pesquisa e do seu contexto de pesquisa, usar ou não as fontes históricas. Agora, em arqueologia histórica, a gente tem esse suporte e eu acho que é válido utilizar. Para a história é mais complicado. O professor Marcos Magalhães também deixou uma pergunta aqui. Quando estudei a fortaleza de São José de Macapá, cuja monumentalidade é impressionante, sendo ela uma das maiores do Brasil, concluí que o principal objetivo não seria militar, mas colonial, no sentido de fixar população e movimentar a economia de uma região, até então com baixa ocupação. Seria o caso desta também? Não, acredito que não. Quer dizer, eu acho que o objetivo, é claro que existe a ideia de fixar uma população, mas eu acho que o objetivo, no caso de Florianópolis, né, da ilha de Santa Catarina, eu acho que exatamente por toda a importância que eu mostrei no início, né, da ilha enquanto um porto seguro e um ponto de apoio logístico para as embarcações entre, digamos, que teriam que passar pelo litoral entre Rio de Janeiro e a Bacia do Prata, ou para o Atlântico em direção à África, ou até mesmo descer, porque você continuaria descendo, pegava pelo Estreito de Magalhães, o Pacífico, o outro lado. Eu acho que, na verdade, era mais uma questão de evitar que virasse terra de ninguém, porque você já tinha muitos registros de navios piratas. Você tem um naufrágio de um navio pirata na Praia dos Ingleses, no norte da ilha, que era um navio, tem um material maravilhoso esperando para ser estudado, e é um navio de 1600, final do século XVII. E fizeram já um estudo, o navio veio do Pacífico, foi roubado por piratas ingleses, era um navio que ia, acho que possivelmente para o Peru, pertencia aos espanhóis, e foi pego numa dessas frotas inglesas de um pirata inglês, e acabou passando por várias escaramuças e acabou
chegando a Florianópolis, entrou na Baía dos Ingleses, e depois, na época, foi Dias Velho, que era o governador, o fundador da Vila do Desterro, pegou os piratas, tem toda uma história. Mas existia isso, existia relatos de vários navios fazendo comércio com os habitantes, os poucos habitantes locais. E tanto que uma das razões da construção das fortalezas, que foi dada a Silva Paz, o governador, era que se evitasse comércio com esses piratas e esses navios estrangeiros, e que fosse, na verdade, se evitasse, inclusive, a aproximação e se confiscasse. Então, tinha a ideia de proteção, tinha a ideia de tomar posse desse ponto estratégico, que para os portugueses também era um ponto estratégico de recuperar barco, de provisões e etc., e a ilha muito deserta, e não tinha muito como povoar, então por isso que foram trazidos os casais açorianos, que vieram de 3 ilhas, para a tentativa de fixar uma população. Até então, tinha os índios, e tinham alguns poucos desterrados, e você tem grande parte de escravos, você tem correspondência colonial dizendo que estão mandando fulano de tal, um escravo, porque criou alguma confusão no Rio de Janeiro e que era para ficar aqui em Florianópolis. Então, eu acho que, na verdade, todas essas tentativas não foram muito bem sucedidas. Eu acho que tinha a ideia da ocupação, a ideia de fixar, mas eu acho que, antes de mais nada, tendo em vista esse cenário como um ponto logístico e estratégico no Atlântico e para alcançar áreas, digamos assim, cobiçadas por Portugal, foram implantadas as fortalezas para marcar um território, e tinha uma ideia militar, mas que não foi levada a cabo por essas outras situações que a gente também descreveu em relação a Portugal, né? Quer dizer, acho que botou mais comida no prato do que tinha condições de dar conta. Professora, a Carolina de Almeida também deixou uma pergunta aqui, que eu estou achando que é mais uma colocação. Ela pergunta assim: muito além de complementar, a cultura material ou a discursividade material pode confrontar as fontes escritas e orais, principalmente as escritas, restritas aos nobres, brancos e letrados. Se o artefato pode fazer isso, imagina a paisagem como cultura material em sua dimensão múltipla. É interessante o que a paisagem pode nos contar. A Carolina complementa, é mais um comentário, eu também acho. Sim, com certeza. Com certeza. A paisagem ela vai ser apropriada de acordo com o seu corpo de vivência e de conhecimento e o contexto da época, né? A gente, para os escravos, a paisagem da fortaleza de São José da Ponta Grossa tinha um sentido, para os índios, um outro sentido. Para os casais açorianos, provavelmente a fortaleza, aliás, acho que para todos eles, na verdade, que não tinham o menor vínculo militar, não tinham treinamento militar, não eram de uma cultura militar no sentido europeu falando, de disciplina, para eles a fortaleza era algo, digamos, até acho que ameaçador no sentido de serem forçados a trabalharem nela, serem forçados a largar as suas lidas, né, suas plantações, como aparecem nos registros, para atender as fortalezas. O treinamento militar era uma coisa que também não fazia muito sentido, ou seja, era uma coisa alheia, digamos, corpo deles material, as concepções materiais. Então, eu acho que para os portugueses era uma ideia de projetar um poder.
né, de dizer, olha, eu sou dono desse terreno. Para os espanhóis houve um certo respeito, mas antes de ter essa invasão espanhola, o comandante Dom Pedro Cevallos já tinha estado antes, 2 anos antes, em Florianópolis, e tinha ido visitar Fortaleza, né? Então, para fazer um reconhecimento de terreno, digamos assim. Para alguns viajantes, ela surgia ela era visível no horizonte, ela se sobressaía até pela verticalidade dela, né, e pela dimensão material dela. Mas muitos colocavam em dúvida a eficácia. E muitos, tem um relato de um viajante, que eu não tenho aqui o nome dele, mas dizendo que chegou com um navio, e era o costume de o navio que chegasse, ele era um estrangeiro, você dar uma salva de tiro, é uma saudação. E que eles deram essa salva de tiro e nada de resposta. Silêncio mortal. Aí ficaram esperando, passado um certo tempo, veio um barquinho que saiu da Fortaleza, de São José, ou de Aetomirim, não lembro agora qual, com um soldado dizendo que o capitão dava as boas-vindas e que eles podiam chegar, mas que eles não tinham a pólvora para dar o salvo de tiros em correspondência. E uma salva de tiro de canhão consumia uma quantidade absurda de pólvora. Eles não tinham nem a pólvora. E aí isso mostra exatamente o ponto que, na verdade, você tinha uma casca e um recurso cenográfico. Ninguém está falando das fortalezas, elas foram construídas pelo Silva Paz, tem os traçados, elas são únicas porque a paisagem, aí de novo, a materialidade influenciou a paisagem natural, as configurações do terreno fizeram com que construíssem as fortalezas adequadas à topografia. Elas saem um pouco da tipologia das fortalezas feitas em outros lugares. Então, esse já foi o primeiro impacto. A gente está o tempo inteiro, uma interação entre materialidade e entre a nossa parte pensante. Então, ela tem todo esse como é que se diz, de tirar o chapéu, ela tem toda uma produção, ela foi adequada, ela tem soluções inteligentes, mas ela sozinha, deixada a população de açorianos, e pouca população, não era, realmente a ilha tinha muito pouca gente, sozinha ela não ia funcionar. Se você vê a imagem que a gente tem da frota inglesa, do George Anson, com aqueles navios imensos, parada exatamente na entrada norte, né, de entrada para as fortalezas. O tamanho daquela frota, e era uma frota amigável, que chega, você imagina uma frota com uma invasão com mais de 9.000 homens e 6 barcos, cada barco com 70 canhões. Então, se você não tiver um apoio terrestre e marítimo, não vai funcionar. É verdade, é verdade. Eu estava aqui pensando na monumentalidade, mais uma vez, dentro da paisagem, pela perspectiva da arqueologia da paisagem, né? Que traz para a gente, na verdade, a fortaleza, ela tem uma ordem espacial, né? Ela imprime uma ordem espacial dentro do local e dentro de todo o entorno que a envolve, né? Ou seja, ela imprime uma ordem espacial sobre o fenômeno de resguardar aquele povoado e toda a ilha de Santa Catarina. Mas também os materiais... Está me ouvindo melhor, professora? Estou. Ok. Mas também os pequenos materiais, né, com a sua materialidade, nos confere uma outra projeção, que é a projeção da produção, né? Quando você nos leva... Na verdade, quando você começou a fazer a narrativa, eu acho que foi muito interessante até a sua opção por primeiro fazer a narrativa da Fortaleza, para depois nos mostrar a imagem, porque você foi construindo na nossa mente
um imaginário, né? Que é uma imaginação geográfica que foi sendo construída e a gente foi, então, elaborando detalhadamente, eu acredito que foi assim, deve ter funcionado para os outros também, como que era essa fortaleza. E depois você vem trazendo as imagens que traz essa representação da maternidade, né? Mas quando você traz os pequenos materiais e nos remete à produção deles, né? A produção, o consumo deles e toda a circulação, ou seja, você traz uma verdadeira cartografia do material, né? Porque você posiciona esse material e vincula ele a uma geopolítica entre Sim. Brasil, Portugal, Inglaterra e França, né? Quando se encontra uma simples pederneira, por exemplo, não é verdade? Sim. Você foi lá e você nos levou de volta à Inglaterra, né? As oficinas, né, de lascamento do sílex. Então, assim, isso é muito fantástico, né? O quanto o material pode nos anunciar toda essa complexidade, né, de relações sociais, né? Sim, A questão também, Ana, que quando você fala da questão da materialidade conduzindo essa simultaneidade de tempos, ao você também nos remeter àquele canhão com o emblema do Tudor, em como você está reapropriando esses objetos de tempos distintos, espaços distintos, dentro desse contexto que foi a implementação da fortaleza. Isso também é bem interessante. Sim, sim, é todo o processo, quer dizer, você, na verdade, você observa uma geopolítica, né, de toda uma movimentação a partir de um determinado, quer dizer, período, né? Você tem uma Inglaterra no século XVI e no século XVII extremamente empenhada em se erguer e ser soberana, né? E você vai acompanhando isso, as mudanças ela vai se aperfeiçoando nos armamentos, né, na indústria bélica. E você vai vendo as mudanças de canhão, você vai vendo as mudanças e que passa de uma dinastia a outra. Quer dizer, todos se matam, as cortes é uma coisa que era assim, não tinha uma corte pacífica, tranquila, você tem uma série de questões acontecendo e permeando, e trocas, isso e aquilo, mas a ideia da soberania, a ideia do poder bélico que a Inglaterra sai, quer dizer, a liberdade que a rainha da Inglaterra e o rei da Inglaterra dão para a pirataria, oficializar a pirataria, que produziu um poder econômico imenso para a Inglaterra, e subjugando essas outras nações, quer dizer, Portugal ficando para trás, quer dizer, você tem isso tudo crescendo, e isso tudo, esses tempos todos, né, essa indústria toda também é materializada neste canhão. Ele já é anterior a São José, mas anterior a ele tinha toda uma série de ações, conexões, reações de histórias prévias, de canhões prévios para se chegar até aquele canhão. E o mais importante, quando a gente fala de fontes históricas e essa questão de armamento e essa posição da Inglaterra, quer dizer, as oficinas, o trabalho dividido, né, o trabalho setorizado, que é o principal da Revolução Industrial, é você começar a setorizar, né? Você setoriza, a produção em série de coisas para você chegar numa arma completa. Tudo isso, essa produção imensa, foi esse poder bélico gerou um poder econômico que foi impulsionando cada vez mais a Revolução Industrial, e esse poder bélico e essa fabricação de armas é uma das maiores
digamos assim, causas e que levou ao tráfico de escravos. E então, existe um trabalho que, voltando aí, repetindo, jogando a pergunta de volta para o professor Rubens, falando das fontes históricas, né? Como é que o material, se você usa, se você não usa. Às vezes o material te leva a uma fonte histórica que você não estava nem tentando confrontar. No caso das armas, tem um trabalho fantástico de uma historiadora acho que é a Universidade, se eu não me engano, de Stanford, falando exatamente sobre toda essa questão, o que as armas representaram para a Inglaterra do século XVIII, né? O poderio, e falando exatamente disso, como é que isso levou ao enriquecimento, ao tráfico e ao comércio de escravos, né? E também fabricantes de armas do século XVIII na Inglaterra conquistaram tanta fortuna que foram os fundadores de bancos que a gente conhece atualmente. Então, você vai a vários tempos, né? É verdade. Alguém tem mais alguma pergunta para a professora Ana Cristina? A Bernadette aqui tem uma pergunta, Cris. Ah, ok. Verdade. Podemos, então, pensar as fortalezas como marcadores territoriais das relações de poder? Bernadette. Sim, sim. Sim, elas são marcadores territoriais, elas são um marco de posse. Quer dizer, nem sempre respeitada, né? Mas elas eram marcos de posse e, no caso de Florianópolis, tinham que ser colocadas em função do que eu expliquei sobre a posição da ilha em relação ao litoral todo, entre Rio de Janeiro, sul, e o acesso para outros mares. Eu acho que as perguntas já cessaram, né, Cristiane? A gente pode encerrar. E lembrando a todos que a gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E eu agradeço a professora Ana Cristina Sampaio, Cristiane Martins e Cristiane, passa as vezes da casa. Tem só uma última pergunta, me parece, aqui do professor Jorge Astorga, perdão. Sim. Eu acho que só a última, pode ser? Jorge pode. Oi, Jorge. Com certeza. Uma pergunta, para não deixar nenhuma pergunta sem resposta, né? A pergunta é: como você percebe o campo da arqueologia em fortificações no Brasil? Olha, é uma pergunta muito boa, Jorge. Eu acho que Oi, agora que eu estou vendo tua cara. Eu acho a pergunta muito boa, porque eu acho que a arqueologia ainda é secundária nos processos de restauro das fortalezas e fortificações brasileiras. Poucas fortificações tiveram um acompanhamento sério de uma pesquisa arqueológica para dar suporte e para responder, eu acho que mais até, para exatamente você trazer à tona essa materialidade que a gente está vendo, né? Esse acervo, ele é parte, que eu estou estudando, é parte de uma pesquisa arqueológica que foi feita em alguns setores da Fortaleza São José da Ponta Grossa, mas outra parte é proveniente de um acompanhamento. E eu acho que ainda se privilegia muito o aspecto arquitetônico, né? Histórico, e se esquece o aspecto do que jaz dentro dessa fortaleza, o aspecto da arqueologia, por todo esse material que eu estou trabalhando. Então, você fica muito preso, né? Não se atenta tanto, não se olha com tanto cuidado o que uma pesquisa arqueológica traria para um processo de restauro
revitalização, apropriação e discussão da paisagem cultural e do bem cultural e do bem tombado. Você fica muito preso só a questões mais técnicas de restauração e de uso dessas fortalezas. Muito boa a sua pergunta. Está sem som, Jorge. Muito obrigado, parabéns a todos, adorei. Obrigada, Obrigado. Jorge. Obrigada a todos. E nos vemos dia 29, né, Cristiane? Continua aí. Obrigada, professora Ana Cristina, pela sua excelente palestra. Acho que foi muito esclarecedora, mostrando e exibindo todo o potencial da dimensão material da arqueologia, né? Não só nas grandes estruturas, mas como os pequenos materiais, o quanto isso pode nos trazer de informação e de conhecimento. Nós agradecemos infinitamente, é uma honra ter a sua presença aqui conosco, viu? Obrigada, vocês também. Agradeço o convite, a possibilidade de falar, as boas perguntas que foram feitas e aquela coisa, ainda tem mais Fortaleza para estudar, então tem mais material para trazer mais novidades, tá bom? Estaremos esperando. Com certeza. Muito Boa obrigada, noite. professora. Boa noite. E só mais uma coisa. Eu gostaria só de anunciar que nosso próximo encontro é no dia 29 ainda desse mês, tá? Com o professor Jailson Teixeira Lino. E espero vocês lá. Uma boa conversa. Entre no site para ver a programação, né, Cristiane? Sim, entre no site, lá tem toda a programação, todos os dias e os convidados com as suas palestras. E uma coisa interessante que o professor Jailson também vai falar sobre questões ligadas à guerra, à Fortaleza, né? É verdade, é verdade. Ele também trazendo um tema que é paisagens arqueológicas de guerra. Então, vai fazer uma interconexão aí com a professora Ana Cristina. Vai ser ótimo. Estamos todos bélicos. Estamos todos em período bélicos. Obrigada a todos. Obrigada, professora Ana Cristina, professora Jaqueline Macedo. Obrigada, professor Rubens e a todos os outros professores aqui presentes e os convidados também. Foi uma ótima boa noite. Boa noite para Obrigada, todos boa noite. que já assistiram. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.